amigas e amigos operadores do direito, colegas dessa jornada de vida chamada advocacia. E você, amante do direito em geral, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. Hoje nós temos aqui o nosso querido amigo, professor e advogado Newton, que eu apresentarei em breve, e também o nosso querido doutor, professor Cristiano Medina. É uma honra ter vocês aqui para mais esse episódio, mais este bate-papo. Seja muito bem-vindo, doutor Newton. Prefere doutor, professor, Newton, como você quer? Pode me chamar de Newton. Tá muito bem. Cris, me permita apresentá-lo? Claro. Muito bom. O nosso entrevistado é o colega Newton de Souza Vivan Nunes, advogado há 26 anos, professor de Direito Penal e Prática Penal na FIG Unimesp há 24 anos, bacharel em Direito, pós-graduado em Processo Civil pela FIG Unimesp, mestre em Direito Penal pela Universidade de Granada, Espanha, doutorando em Direito Penal pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, com tese depositada aguardando agendamento para defesa. Tribuno do júri com mais de 200 plenárias e especialista em Direito Penal Militar. Então, vocês percebam que hoje teremos aqui um entrevistado com muita bagagem de vida e profissional para falarmos um pouco sobre o direito penal, sobre o direito sobre júri em si. E eu passo aqui, então, depois dessa breve apresentação, a coordenação dessa entrevista para o doutor, professor Cristiano Medina. Grande Newton, é uma satisfação ter você aqui. Além de todo esse currículo, um ser humano espetacular, né? Uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita, um dos professores mais queridos da FIG Unimesp, aquele professor que, além dos conhecimentos jurídicos, passa aos alunos a humildade, a importância do lidar com as pessoas com respeito. Um ser humano espetacular. Newton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cris. É uma honra estar aqui ao lado de vocês, amigos e, acima de tudo, profissionais do direito que só elevam a advocacia brasileira. Newton, eu gostaria que você inicialmente falasse um pouco sobre o Newton, sobre a sua história de vida, porque a arte de representar é a arte de observar. Então, com certeza, aquele que está começando a sua carreira agora se espelha em você. Então, fala um pouquinho sobre a sua história de vida. Ô, Cris, eu vou falar de uma forma bem rápida, até porque o nosso tempo também urge, né? Mas eu venho de uma família de 2 nordestinos, pessoas simples que vieram tentar a vida aqui em São Paulo. Meu pai confeiteiro, minha mãe dona de casa. Eu, enquanto criança, até comentei com o doutor Cícero agora há pouco, comecei a trabalhar muito novo. 8 anos, já estudava, saía da escola e ia para um bar de uma senhora chamada Anitta, na rua da minha mãe, já trabalhava. Depois trabalhei em padaria, depois trabalhei no antigo Jumbo Eletro. O doutor Cícero lembra do antigo Jumbo Eletro, fui pacoteiro, promovido a office boy. Trabalhei em padaria como copeiro de padaria. Tenho muito orgulho disso, porque foi a minha história realmente de vida. Fui menino McDonald's, na época de exército, não conseguia trabalho. Trabalhei no McDonald's Água Branca, ao lado do Palmeiras. Posterior a isso, trabalhei em algumas lojas de calçados aqui na rua Dom Pedro, na época que o ônibus passava ainda na Dom Pedro. Hoje em dia não passa mais, é o calçadão lá, né? Eu trabalhei na Mundial Calçados, na Paraíso dos Calçados, e posteriormente ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas paralelo, Cris, eu sempre gostei muito de estudar. Então, enquanto eu estava na Polícia Militar, eu não parei de estudar, né? Rapidamente passei a capo de aluno soldado, terminei o curso em janeiro de 1998, entrei na escola em 25 de julho de 98, em 1989 terminei o curso de soldado, aqui por Guarulhos mesmo. Em 90 eu já era cabo, concurso lá no 16º Batalhão da Polícia Militar, que é na Corifeu de Azevedo Marques, lá no Butantã. Em 93, a gente sempre confunde esse negócio de 93, eu já era 3º sargento por escola do Cefap, E aí eu fiquei até o final de 94, quando pedi afastamento, depois comecei a trabalhar
na educação, eu fui professor de língua portuguesa no antigo 9 de julho, do saudoso Dr. Ribamar Matos da Silva. Dei aulas lá em 95, 96, 97. OAB 9130. 9130, uma das OABs mais antigas de Guarulhos, né? Que Deus o tenha, né? E depois eu comecei a estagiar, propriamente dito, né? E advogando, como o doutor falou, já 26 anos, completo agora em outubro. 26 anos de efetiva advocacia, sem parar nenhum ano, graças a Deus. Você ficou na PM, então, durante quanto tempo? Eu fiquei na PM de 88, dia 25 de julho de 88 até 10 de outubro de 94. Foram 6 anos. Isso te deu muita bagagem, né? Sim, eu trabalhei na rua, trabalhei na defesa da comunidade de Guarulhos. Tanto que a minha esposa até brinca, né? Hoje nós saímos às vezes por Guarulhos. Pô, você conhece tudo? Eu falei, Guarulhos eu conheço muito bem. Trabalhei de viatura, né? Ia em ruas e ruas. Nossa área lá do Bela Vista, né? Do qual eu tenho muitas saudades e gosto muito do pessoal de lá. Guarulhos inteiro, né? Sabemos que você tem um trabalho muito focado na defesa de policiais militares, né? Tanto na justiça militar como em júris, na justiça comum. E esse período que você permaneceu na PM te deu muita experiência, né, para você entender o que realmente o policial ele passa no dia a dia. Sim, Cris, porque tem uma coisa que eu brinco sempre. Você pode trabalhar 1 ano, 10 anos, 20 anos na polícia, é uma coisa que ninguém te toma. É o tirocínio policial. Sim. Isso você adquire isso pela experiência, pela bagagem. E eu realmente vivi a caserna. Então eu sei o problema que o policial sofre, às vezes as perseguições de oficiais que, infelizmente, às vezes tem meia hora de rua e já acha que sabe tudo. E ninguém sabe tudo, Deus sabe tudo. Né? Então eu acho que o aprendizado ele é inerente ao ser humano. Quando o ser humano acha que sabe tudo, ele já parou a vida. Ele tem que continuar com o aprendizado, eu, você, doutor. Estamos diariamente adquirindo eternos aprendizes, graças a Deus. Espero que isso continue para sempre. Então isso me deu bagagem para eu poder lidar com os problemas que os policiais sofrem, principalmente as praças, que são os policiais militares. Para nosso público que efetivamente não tem um conhecimento, existe a graduação do soldado, o cabo, o sargento, o subtenente. Todos esses são chamados de praças. E depois vem o oficialato, que é a partir do aspirante a oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, que na Polícia Militar do Estado de São Paulo é a maior hierarquia dentre os oficiais. E é muito difícil ser policial hoje no Brasil. Muito. Por vários motivos, né? Primeiro porque a Polícia Militar é a única profissão em que ela jura defender o próximo, mesmo sem saber a quem. Porque o policial militar ele faz juramento de dar a própria vida em prol de uma pessoa que ele não conhece. 99% das ocorrências que o policial às vezes toma tiros, troca tiros, toma tiros e acaba sendo, infelizmente, até morto por uma pessoa que ele nunca sequer viu na vida. Mas é imbuído pelo prazer, pelo amor à causa de dar a própria vida, inclusive, em favor de terceiros. O policial, ele sai de casa sem saber se ele vai retornar. Verdade. Né? Essa é a maior verdade. E eu já vi algumas explanações, já fizemos júris juntos, eu e você, e eu percebo que você sempre sustenta essa questão da fragilidade do policial por falta de estrutura do Estado. Sim, né? Então o Estado ele não dá estrutura para o policial e numa situação ali de combate, muitas vezes o Estado, a acusação, transforma esse policial em réu e busca sua condenação perante o júri popular. Eu costumo dizer o seguinte, Cris, e operadores do direito, a máxima do direito penal é indúbio pro réu. Essa é uma máxima. Sim. O indúbio pro societal é um axioma, uma aberração jurídica que foi criada quando não há competência do Ministério Público em oferecer uma denúncia fundamentada com elementos concretos, então ele joga Pôncio Pilatos, lava as mãos, vamos ver o que dá, que eu acho um absurdo. É uma crítica mesmo, eu acho um absurdo isso. Mas a PM é ao contrário. Na PM é sempre indúbio pau no réu. Desculpem no termo chulo. Qualquer dúvida, o PM vai para Berlinda, como bem o doutor Cristiano falou. O PM vai para Berlinda por quê? Porque o PM ele é valoroso quando ele, por exemplo, pega uma ocorrência do qual ele é a única testemunha e o judiciário usa como sustentáculo para condenar um tráfico de drogas, etc. Aí tem valor. Aí a palavra do PM é 100% valorosa. Mas quando ele se autodefende, a palavra dele é duvidosa. E normalmente ele vai a júri e normalmente ele fica preso.
O absurdo, até, Cris, que é uma crítica também que eu faço, na maioria das vezes, o pai de família comum, ele tem direito a aguardar em liberdade muitos julgamentos. O PM, em 99% dos casos, ele é preso preventivamente, ele aguarda o sumário de culpa preventivamente preso e só quando vai para a plenária, que Deus abençoe, ele é colocado em liberdade. Mas a brincadeira são 2, 3 anos, às vezes, preso. E é uma prática contrária ao que diz o nosso artigo 312 do Código de Processo Penal. Deixa eu pegar uma parte, então. Nós estamos aqui falando de condenação, etc. Mas nós temos um público aqui também no nosso podcast que não é específico da área do direito militar. Então eu gostaria que o Newton falasse um pouquinho dessa estrutura do direito militar para esse público que não conhece, que não tem essa afinidade com o tema, para que eles entendam e até diga também, porque como é um setor do direito muito específico, eu quero que você diga se existem cursos, universidades que abordam, que trazem isso, para aquele colega que está começando, que eventualmente possa ter interesse. Você pode... Claro. Bom, vamos lá. Em regra, não existem muitas universidades que abordam o tema. Pós-graduações já tem uma quantidade maior. Mas universidades com grade curricular ainda não tem, apesar de ser um tema bem latente, né? Porque hoje, como bem o doutor Cristiano falou, muitas ocorrências aí estão envolvendo, melhor dizendo, policiais militares. Então é natural que os operadores do direito tenham conhecimento dessa área do direito para poder até atuar. Mas como é que funciona lá o Tribunal de Justiça Militar? Em São Paulo temos um Tribunal de Justiça Militar, ele possui 4 auditorias, né? Lá não são chamadas de varas militares, mas sim auditorias civis tem uma e auditorias militares. Então são 3 auditorias militares, a primeira, a terceira e a quarta auditoria são militares de crimes, e tem a segunda auditoria que cuida de aposentadoria, de tudo relativo ao policial militar, que é a auditoria civil, a segunda auditoria. Temos agora, foi instituído, inclusive, doutor Cristiano, o juiz de garantias lá na Justiça Militar. Já se anteciparam, já tem. Se adequando ao pacote anticrime. Se adequando ao pacote anticrime, a 13.964 de 2019, e agora já tem, eles já estão atuando já o juiz de garantias lá. Também tem o juiz de garantias e tem a vara das execuções, que aliás é uma referência, porque a vara das execuções lá não atrasa. Porque o nosso maior problema nas execuções penais é o tempo de tramitação. Você às vezes peticiona um pedido, hoje um pouco mais célere por conta do direito digital, né? Nós temos que realmente referendar esse direito, que hoje acabou agilizando. Mas muito moroso. Mas muito moroso. O Cris, você já deve ter pego, né, Cris? Situações de nós darmos entradas, doutor Cícero, de uma petição de, por exemplo, um pedido de progressão prisional. O indivíduo já está no lapso temporal, já tem direito para um semiaberto ou para um aberto. Aqui em Guarulhos, nós chegamos a protocolizar em agosto para ser apreciado pelo juiz em julho do outro ano. E na Justiça Militar é um exemplo, realmente. Deu ali o lapso, preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, você já consegue a soltura do seu cliente ou a progressão de regime. Então nós temos aí, só concluído, Cris, antes de passar a bola para você, então nós temos uma estrutura hierárquica própria e uma legislação própria. Sim, eu vou falar sobre isso. Tá, pode dar uma pincelada. Uma pincelada, né? Então, o que acontece? Existem os crimes propriamente militares. Os crimes propriamente militares são crimes que não são praticados por pessoas comuns. Por exemplo, uma insubordinação. O Cícero é meu o doutor Cícero é meu superior hierárquico como policial. Hipoteticamente, ele é sargento, eu sou soldado. Eu o afronto, eu o desrespeito. Existe então lá a insubordinação, que é um crime propriamente militar. Esse crime está lá no Código no Código Penal Militar. Existe lá o Código Penal Militar, existe o Código de Processo Penal Militar. São muito semelhantes aos códigos normais, ao Código Penal Normal e ao Código Penal, Processo Penal Normal. Aliás, quando eles não têm a legislação própria, pelo próprio artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, eles usam como subsídios o Código de Processo Penal Comum, né? E esses crimes propriamente militares, então, já é muito tranquilo. Só serão julgados por lá, porque são crimes propriamente militares. Sim. Existem os crimes militares por semelhança, qual sejam os crimes que são comuns, tanto a pessoas comuns quanto a policiais militares. Mas estupro, por exemplo.
que são praticados por policiais militares em situações de funcionalidade. Por exemplo, como bem disse o doutor Cristiano, o estupro é um crime comum, terrível, horrível, mas é um crime comum. Só que se o policial militar usar da viatura, da farda, para praticar um estupro, ele não será julgado pela justiça comum, ele será julgado pela justiça militar. Com uma única exceção, que até 96 era de competência de lá. Hoje não mais. Houve uma lei em 96, final de 96 para 97, que tirou essa obrigatoriedade. Os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida nunca serão julgados, ainda que o policial militar fardado, com uma viatura, mate um indivíduo em confronto, ou qualquer que seja o motivo na rua, ele não irá para o julgamento no Tribunal de Justiça Militar, com uma única exceção: se militar matar militar. Se um policial militar matar um policial militar, efetivamente ele irá a júri lá pelo Tribunal de Justiça Militar. Foi o caso daquele coronel, que vocês devem lembrar, na Engenheiro Caetano Álvares, 2 policiais militares, dos quais inclusive eu defendi um deles, o policial Pascoal. Ele foi acusado de ser o autor dos disparos contra o coronel e, graças a Deus, ele foi absolvido lá no Tribunal de Justiça Militar. Mas fora isso, qualquer crime doloso contra a vida, justiça comum. Militar da ativa. Né? Da ativa. Se ele estiver fora da ativa, ele, apesar disso, ele vai responder. Agora o militar precisa estar no exercício ou não? O militar, se for crimes contra militar, ele pode estar fora ou não do exercício. Eu participei de um julgamento lá na Justiça Militar, eu estava inclusive como assistente de acusação. A parte adversa, o advogado era o nosso amigo Vendramin, grande advogado. Eu obtive êxito na condenação policial militar em um bar, discutiu com outro policial e acabou tirando a vida. E vai para a Justiça Militar, mesmo sendo de folga. Agora, qual o sentimento que você tem, Milton, dos júris que você participa aqui na Justiça Comum de Militar? Como a sociedade vê normalmente esse julgamento? A sociedade ela fica mais assim do lado da acusação, depende do caso. Como que ela enxerga o policial? Ô Cris, você sabe, doutor Cícero também sabe, o direito não é uma ciência exata, né? A gente nunca vai poder cravar, porque eu já tive situações assim absurdas, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então você já vivenciou várias situações assim. Mas para te responder de uma forma assim bem assertiva, graças a Deus, se não for policial envolvido com corrupção, com crimes, policial assim, que infelizmente acaba optando pela vida do crime, e tem policiais travestidos de policiais, mas que trabalham por todas crime, as profissões. em todas as profissões, como tem péssimos advogados e etc. Então, se não for isso, os policiais que realmente estavam trabalhando, realmente estavam cuidando da sociedade, a sociedade ainda no contexto geral é muito simpática, eles gostam muito ainda do trabalho da Polícia Militar. Que existem abusos, obviamente, né? Então o policial, cada caso você vai trabalhar as minúcias deles. Mas eu percebo esse sentimento social. Eu percebo que a sociedade ainda tem esse sentimento de que o policial militar, quando você está numa situação de perigo, a primeira pessoa que você lembra, eu sempre falo isso nos meus júris, né? Inclusive, especialmente em São Paulo. São Paulo, a Polícia Militar é tida como uma das últimas reservas morais da sociedade ainda. Pouco você ouve falar de corrupção na Polícia Militar. Verdade, sim. Né? Diferentemente de outros estados aí que a mídia veicula diariamente. Eu, inclusive, digo sempre o seguinte, eu falo isso nas minhas plenárias também. Quem os tem é pai e mãe, é Deus na hora do sufoco, pai e mãe, e o 90. Porque é o 90. No momento de dificuldade, o que já vem natural é o 90. É a nossa cultura, desde criança. Problema 190. Né? Nilton, trazendo um pouquinho agora essa sua experiência para a área do magistério. Como que você começou na FIG, né? Como foi a sua história na FIG? Quantos alunos você tem ainda contato? Como que é a sua relação com os alunos? Vamos lá. Eu costumo dizer, né, que a palavra tem poder, né? Eu lembro, eu graças a Deus tenho orgulho, eu fui aluno da FIG Unimesp, né? Me formei na FIG. Fomos, né? Todos os três. Somos filhos da FIG. Filhos da FIG, né? E eu lembro que eu sentado como aluno, eu vi alguns professores, que obviamente, eticamente, eu não cito, não faço comentários, mas eu falo assim, olha,
eu ainda um dia vou ser professor dessa casa. Eu falava comigo, mentalmente, e com um grande colega que hoje é delegado de polícia, Dr. Reginaldo, que eu mando um abraço, ele também falava, Nilton, meu sonho é ser delegado de polícia. Ele era escrivão. Eu falei, e eu ser professor dessa casa. Engraçado, né? E aí eu me formei em 97. Em 98 eu comecei a advogar mesmo, que até então eu já estagiava, né? A professora Simone Lara, esposa do Dr. Marco Antônio, a quem nós mandamos um abraço também, muito queridos, tanto... Irmão Simone, do Jardel, um grande irmão nosso. Pois é. E aí um dia eu estava na Justiça Federal aqui de Guarulhos, eu já dava aula no 9 de julho, tinha dado aula já há 3 anos lá. Ela falou assim, ô Nilton, você ainda dá aulas? Eu falei, não, atualmente não, só advogo. Ela falou, você tem vontade de dar aulas na faculdade? Eu falei, poxa, um sonho. Ela falou, tem um professor que infelizmente não está muito bem de saúde, ele pediu afastamento. E a nossa querida doutora Ossana está precisando, que aliás um beijão, doutora Ossana. A mãezona de todos nós, a quem nós temos um amor, um carinho, um respeito muito grande. E aí ela me avisou, perguntou se eu queria, eu falei, claro, mas na hora, né? Porque quando você realmente... Era um sonho. Né? É uma coisa que não tem horário, né? Ela vem assim, né, Cris? É imediato. E aí ela falou, então vai lá e procura a doutora Ossana. Eu fui, a doutora Ossana lembrou de mim, nunca fui um mau aluno, nunca fui o CDF, mas também nunca fui um mau aluno. Ela falou, lembro de você. Falou assim, então, doutor, eu queria uma oportunidade. Falou, sim, professor. Você conhece o professor Rosendo? Eu falei, não, ainda até então não conhecia o nosso querido Rosendo. Também um grande abraço. E aí eu fui procurá-lo no sábado de manhã, porque na nossa época tínhamos aulas aos sábados, a prática jurídica era aos sábados. Eu tive com ele também no sábado. Como era difícil essa época, eu lembro que eu ficava dormindo né, com as aulas de manhã. Era complicado. De sexta, né, a gente saía de aquela sexta, coisa solteiro, toda, tal, uma vida, né, sábado era bravo aquelas aulas. Eu, inclusive, como professor, era solteiro, saía à noite, tomava um banhão legal, café com leite, de manhã ia lá dar aula. Ficava até 1 hora da tarde lá. Mas graças a Deus, sempre com muito amor, com muito respeito aos alunos. Então nós não faltávamos. Cris também, um grande professor, não faltava. A gente fazia de tudo para não atrapalhar mesmo lá os alunos. E aí, Cris, o professor Rosendo falou, professor, já falou assim, professor, eu preciso que você dê 4 aulas hoje. Está disposto? Eu falei, opa, vamos. Prática penal. Aí eu falei, demorou. E aí, a partir de então... Dia 5 de agosto de 2024, farei 24 anos de sala de aula. E essa experiência da relação com os alunos, e especialmente do aluno depois de formado? Ô Cris, eu tenho recebido, principalmente dos jovens advogados, muitas críticas, porque eles me alegam que tem muito oba-oba, se fala muito, mas efetividade mesmo... de apoio ao jovem advogado. Muita festinha, né? Muita festinha, muita reunião social, isso é indiscutível. Mas o apoio verdadeiro quando o recém-formado, que até policiais também, que acabam enveredando para a área do direito, temos muitas situações, eles reclamam dessa falta de apoio. Porque vejam, olha, agora há pouco estava viajando, estava fora do país e recebi ligações praticamente todos os dias dos meus alunos que me ligaram, sabem do que eu estou falando, pedindo apoio. E eu nunca fecho a porta, nunca viro as costas. Sempre auxilio da melhor maneira possível, dou o caminho, pelo menos, das pedras para que eles tenham uma facilidade, mas coisas que, às vezes, a própria OAB é omissa, né? Eu percebo que falta esse apoio. Às vezes, a pessoa pegou a carteira e agora? E esse agora... Você sabe que isso tem sido recorrente aqui, nas entrevistas que nós temos feito com colegas jovens advogados. Sim. E é uma reclamação muito recorrente da falta de apoio da OAB para esse início de carreira. Sim. Porque a gente, quando fala início de carreira, fala início de absolutamente tudo. De como fazer uma guia, de como... É o zero. Eu ainda costumo brincar aqui com o Cris, dizendo o seguinte, poxa, devia ter lá um telefone vermelho, um telefone de emergência. Olha, me ajuda, como é que eu faço para fazer uma guia? Como é que eu faço um peticionamento, um endereçamento? Algo muito prático, simples, que precisa para o jovem advogado, que ele necessita desse apoio. Verdade. Então, eles acabam às vezes me perguntando, para nós que atuamos há trocentos anos aí, que uma coisa assim, só menos, né? Mas, para eles, tem aluno que não sabe o que significa quando os autos estão conclusos.
Eu presenciei uma dessa. Um dia eu estava lá no cartório, o aluno olhou para mim e falou, professor, concluso quem é, né? O juiz ou promotor? Você entendeu? São coisas assim Que são temas novos, tem uma terminologia para eles que estão começando, para eles é uma por isso terminologia que- nova. E eu sou testemunha disso, porque os meus alunos são alunos do CRIS e vice-versa. Os alunos comentam a nossa delicadeza e nosso carinho no sentido de já passar para eles essas situações práticas. Na verdade, o Olha, professor, ele tem esse sentimento paternalista. Sim, Né? Então, sim. eu sempre falo que quando eu vejo um ex-aluno se destacando na profissão, felicíssimo. eu fico orgulhoso. Bem, Porque, claro. de uma certa forma, ele é um pedacinho de mim, um pedacinho do Newton, Eu ia um falar isso, ele é uma pedacinho da extensão Ossana, do seu Rosendo. projeto de vida. Sim. Isso é muito gostoso. Você tem exemplos, né, Cris? Nós temos juíza, que hoje ela preside os tribunais do júri simulados lá da nossa faculdade, da FIG, Unimesp, foi nossa aluna em 2000, 2001, foi contemporânea Que do Cris, satisfação. inclusive. Promotor de Eliana, justiça. promotor de justiça. Que Delegados são e delegados inúmeros. inúmeros, delegados. Grandes advogados. É uma satisfação, é um prolongamento de um sonho de vida. É verdade, para nós é sempre uma alegria muito grande. Ô, professor, passei no concurso. Nossa, isso é uma alegria muito grande. E relato de uma colega que veio aqui, que tinha 7 meses, né, Cícero? 7 meses. De OAB, e foi perguntado sobre a tal da escolinha da OAB, que nós temos aqui em Guarulhos. O que ela falou? Falou assim, olha, professor, na verdade, ali eles relembram algumas coisas que nós tivemos na faculdade, que, na verdade, quando o candidato ele se submete ao exame da ordem e já passa, aquilo está recente na cabeça dele. Então, são questões que ele já sabe, ou que relembrou, que não ajuda no dia a dia. agregam, né? Não agrega no dia a dia, no início da E carreira. nós estamos vivendo um fenômeno, doutor Cícero, doutor Cristiano, infelizmente, eu falo infelizmente, por quê? Capacidade, ela não se mede, obviamente, pelo tempo. Às vezes tem pessoas que são brilhantes, logo de cara elas já se destacam, etc. Mas experiência, não tem como antecipar experiência. Eu vejo hoje, principalmente isso é uma crítica, tem meninos, meninas que têm meia hora de advocacia, já são coaching. Mas espera aí, como é que eu vou ser coach, ensinar alguém sobre advocacia se eu mesmo não vivenciei, não tenho aquela experiência? E eu entendo que, infelizmente, essa nossa administração, ela acabou afastando muitos grandes advogados, os advogados mais maduros, que já têm mais experiência, justamente para linkar com esses jovens advogados e trazer essa experiência. Que hoje quem passa a experiência para os jovens advogados são jovens advogados que ainda não têm uma quantidade de uma conhecimento. grande experiência de conhecimento. Segue prático, né? Reflexão. Muito excelente reflexão. Sim, eu vejo Nós isso. trazemos E olha, essa não, velha guarda para junto. Entenda, não é uma crítica à pessoa, pelo contrário. análise. É uma análise Circunstancial do contexto, né? Sim. Isso é algo que tem que ser refletido pela advocacia no geral. Até porque, Nilton, infelizmente, nós sabemos e vemos aí diariamente nos jornais que a advocacia ela está sendo desvalorizada. Total. Então tivemos aqui o recente episódio do cartório E eu vi que ofendeu a colega advogada. uma ex-aluna nossa. Infelizmente, policiais, de forma truculenta em delegacias, Sim. quase agredindo advogados, Advogado. porque apenas, simplesmente, o advogado, Juízes, o advogado chega e fala, olha, eu sou advogado, vim defender. Doutor, você vai defender no fórum, aqui o senhor não tem que fazer nada. Que absurdo! O advogado é imprescindível à administração da justiça, e a justiça ela está em todo... E o que você reputa essa desvalorização atual? A falta da ordem dos advogados estar à frente, Cris. Infelizmente, a ordem dos advogados, do qual nós fazemos parte, do qual eu tenho orgulho em ser um advogado, ela hoje está politizada. Infelizmente, é muito mais interesses políticos do que interesses profissionais em ajudar o advogado. Eu nunca deixei de, não afrontar no sentido desrespeitoso, mas no sentido de enfrentar um desembargador, um juiz, cuidando da causa do meu cliente, com medo de represálias. Porque, que advogado sou eu? Nós tivemos um caso desse, onde o Nilton chegou na faculdade dizendo que ele, no final do ano, fez o pedido de liberdade do cliente dele. Sim. E a juíza começou a gritar com ele. Ele levantou a voz para a juíza e falou assim, olha, a senhora, por favor, a senhora me respeite como eu estou lhe respeitando. E ele foi processado. Sim. Que absurdo. Claro, Aí- o Cris me defendeu, a ordem pediu, o Cris falou, eu faço questão absoluta, porque eu conheço a índole, a reputação, faço questão absoluta, me defendeu, e o próprio procurador pediu absolvição, falou que chegou inclusive a falar para nós, né, Cris? Absurdo chegar a um termo desse.
Então, o advogado atuando... Na época nós pedimos que a OAB de São Paulo me nomeasse. São Paulo, foi. E tanto é verdade que eu não estava defendendo o Newton, me colocando na terceira pessoa que eu não gosto. Eu estava defendendo uma cliente minha que estava presa há 1 ano e a juíza preferia analisar pedidos de liberação de conta, liberação de carro, do que liberar ou não, porque ela podia negar. Ninguém estava brigando com a juíza para ela conceder. A briga era nesse sentido, mas ela poderia tanto deferir quanto indeferir. Mas pelo menos indeferisse para me dar aso para ir ao tribunal. Ela era uma juíza jovem? Era uma juíza jovem? Era jovem. Ela era jovem. E aí entra um pouco também pro lado da... Não era... Falta de experiência. A falta de experiência Ela era nova na formação também. Juíza mineira. Colocar uma vara, um profissional que ainda também não tem uma bagagem de vida, porque é uma discussão recorrente, né? Você trazer para a magistratura e colocar à frente da administração de uma vara pessoas que não têm ainda uma bagagem de vida para poder fazer, para poder contextualizar uma situação como essa. No mínimo pôr na balança. Pôr na balança. O que é mais importante? A liberdade? Tudo bem que eu negue, mas eu dou oportunidade ao advogado procurar a instância superior. Ela negou a prestação de jurisdição. O bem mais importante do bem mais importante, a liberdade. E isso acontece, Cris. Isso eu reputo que é justamente por causa dessas mazelas da própria OAB, vem lá de cima, da própria OAB federal, né, vindo no contexto de, sabe, não se negocia o direito indisponível de um assistido. Ele é o nosso bem maior. Se você, a partir do momento que um cliente entra no seu escritório no meio e fala, doutor, me ajuda, e na maioria das vezes, no nosso caso, somos criminalistas, eles não entram, é a família desesperada que entra, se eu optar, porque nós somos os primeiros juízes da causa, optar por defendê-los, não cabe a nós renunciar 0,5% do direito dele, em nenhuma instância. Você sabe disso. Uma obrigação. É uma obrigação, entendeu? E realmente eu percebo que esse seu sentimento, Newton, é um sentimento recorrente aqui em Guarulhos especialmente. Sim. Trouxemos aqui grandes ícones da advocacia aqui de Guarulhos, né? A família Romão, a família Mesquita. E eles percebem que realmente, nos últimos tempos, o advogado mais experiente ele tem sido esquecido. Colocado de lado. E isso traz um reflexo negativo para os jovens que estão começando a carreira. O Dr. Cazu, inclusive, chegou a comentar, né, Cícero? De tempos passados, onde existia advogados que apadrinhavam os jovens advogados. Como eu e você fazemos. Sim, já quantos e quantos, mais de 20 o meu prédio lá, a maioria são ex-alunos. Nós damos apoio direto. Então essa poderia ser uma diretriz de qualquer gestão, que é aproximar a velha guarda da jovem guarda, sim, fazer com que eles se comuniquem, se conversem entre si, troquem experiências de vida, porque todos nós mesmos já com a bagagem de vida temos muito a aprender, como falamos agora há pouco. Sempre. E esse aprendizado, essa troca de prática, de experiência vai enriquecer todos vão sair ganhando. E o que está começando a ter o apoio. E o continuismo também, eu entendo que tem que mudar, tem que oxigenar, porque está sempre, e aí é uma crítica mesmo, mas não pessoal, porque as pessoas são maravilhosas, são amigos de todos, você também, né? São pessoas queridas. São pessoas queridas, mas tem que ter uma mudança, trazer algo novo realmente para a OAB. Por quê? Porque o continuismo, ele acaba... Ele cai no comodismo. Cai no comodismo. E caindo no comodismo, você deixa de trazer novas frentes, de novos debates. Sim. Como você disse, você deixa de oxigenar as relações. E todo aquele que entra com vontade, todo aquele que entra com a nova gana, ele entra para trazer mudanças. E a mudança, ela é inexorável, ela precisa para que a vida evolua. Com certeza. E trazendo um pouco para essa questão que você falou da política dentro da instituição, isso também é muito triste. Porque muitas vezes defender determinada bandeira ideológica acaba deixando de lado advogados que muitas vezes se vê com o seu direito preterido, com a sua prerrogativa violada por conta de você estar talvez defendendo um cliente que adota uma outra ideologia política. Então eu penso que a ordem ela não pode, hipótese alguma, defender bandeiras. Ela tem que defender quem? O advogado. A bandeira dela é o advogado. Sempre o advogado. É punir quando tiver que punir, porque também não passamos a mão aqui em cabeça de advogados que são desonestos, que fazem coisas antiéticas, mas também abraçar a causa do advogado e ajudá-lo em todas as instâncias, seja administrativa ou... Outra questão também que eu percebo e as pessoas comentam aqui
é sobre essas recorrentes festas, encontros, happy hours, né? Será que isso é realmente algo voltado para acolher o advogado, ou será que não é um mecanismo político para tentar fazer valer essa, talvez, campanha antecipada? O que você pensa disso? Pode sim, pode ser que seja assim, uma coisa travestida nesse sentido. Eu, particularmente, eu nunca fui em nenhum desses eventos. Porque eu dou aulas também, eu não tenho A vida é muito corrida. vida corrida, tudo. Mas eu acho que tem muito oba-oba e pouco vamos que vamos, né? Vamos fazer de verdade, né? Festa é maravilhosa, claro, a gente gosta de festa, mas tudo em excesso acaba prejudicando. Mas o interessante de festas, de eventos, é que seja um evento agregador. Agregador. Né? Não um evento de determinado grupo político dentro da instituição. Pois é. Então, Eu acho que tem que ser pensado. Justamente houve uma desagregação, né? Tem partes de um lado, outras partes do outro, e aquele bolinho, aquele miolinho que é sempre o mesmo. Né? Isso é prejudicial. Acaba assim, porque não há uma unicidade no OAB. Então, Não gosto. Bom, Cícero, vamos partir para os finalmente. O Newton tem muitas atividades hoje ainda, que eu sei. Agradeço de coração a sua presença. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você. E eu tenho certeza que isso é recíproco. Totalmente. E eu gostaria que você, Newton, continuasse aí a fazer pelos nossos jovens advogados aquilo que você faz já há tantos anos, né? Então, é muito importante para os nossos ex-alunos esse acolhimento que você dá, que eu dou, que o Rosendo, que outros professores dão. E sem fazer parte de comissões, né? De coração, né? Isso é prova que você não precisa, né, estar ali ostentando determinado título, eu sou presidente disso ou daquilo. Então, quando você tem o amor pelo que você faz e pelas pessoas, você faz o bem comum no seu dia a dia sem esperar qualquer retorno. Exato. Antes de passar para as conclusões, eu também quero aqui deixar meus agradecimentos Eu sempre, para mim, a maior ostentação profissional, aí eu falo em ostentação, porque ostentação é para os medíocres, mas eu falo uma ostentação saudável. É você ser alguém virar para você e falar professor. Sim. Isso me dá muita alegria. Essa é a maior de doutor, essas profissões. Isso não me são irrelevantes, mas mediante o professor, que é o mestre dos mestres. Eu fico muito feliz. Então, eu agradeço de coração pela sua dedicação à profissão mais nobre de todas elas, que é ser professor, e por ter sido uma mente e um transformador de espíritos e de intelectos. Obrigado. Você nos orgulha por sua história aqui em Guarulhos, muito obrigado. E muito obrigado por aceitar o nosso convite para trocar um pouco suas experiências, bater um papo conosco, dizer para todos vocês o quanto é importante você ter princípios éticos e morais. O professor Newton, que nos descobrimos até com muitas afinidades, fomos colegas de longa história de vida, né? Ele nos privilegiou hoje com esse dia. Professor, muito obrigado e as suas considerações. Agradecendo a Deus, primeiramente, por mais essa oportunidade de estar ao lado de grandes amigos. E, resumindo, é aquilo que nós falamos durante esse nosso bate-papo. Uma OAB forte, uma OAB que realmente coloque o advogado como a sua principal meta, de sempre defender o bom advogado, de defender o nome do advogado e, acima de tudo, defender a própria OAB. Eu acho que é isso que nós buscamos e é isso que nós queremos. Uma OAB forte e unida. E eu deixo aqui uma pergunta para você. O que a OAB tem feito por você? Isso, exatamente. Para vocês, então, até o próximo episódio. Tchau!